Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Cindy Roupas. Hoje a minha convidada é também diretora do Cindy Roupas atualmente, né, Bárbara? Isso. Novíssima, chegou agora no nosso sindicato como diretora, mas já está há 3 anos aí como nossa associada, né, associada da Shape, né, da marca Shape. E a Bárbara, ela é nossa diretora de eventos e comunicação. E hoje nós vamos bater um papo muito bacana sobre confecção e a sua experiência no mercado já há 29 anos. Então, se você se interessa por esse tema, fica aqui, a gente vai tirar muitas suas dúvidas. Bárbara, primeiramente, queria te agradecer por essa oportunidade, por esse tempo de ter vindo aqui Eu que agradeço. bater esse papo. E para começar, Bárbara, queria que tu explicasse mais ou menos, né, como é o processo, como é o processo produtivo da Shape, para quem não conhece essa marca, né, para a gente iniciar esse bate-papo bem bacana. Show. Então, a Shape, ela tem 29 anos de mercado, ela foi fundada em 1997 pelos meus pais, eles que são os fundadores. A Shape, ela é desde raiz, assim, ela nasceu como atacado e hoje ela continua sendo uma marca exclusiva de atacado. A gente nunca teve loja, a gente nunca teve ponto físico, sempre foi fábrica, fábrica, fábrica. E hoje a gente está aí num processo bem verticalizado, né? Então a Shape hoje ela vai desde a produção do próprio tecido, da principal matéria-prima, até realmente a peça final. Hoje o Uhum. nosso foco é moda masculina, né? O grupo ele expandiu para outros projetos, como é hoje a Winters, mas o core mesmo é moda masculina para atacado. Certo? Tanto blusa quanto peças de cima, peças de baixo, tudo, Isso. tudo, Nosso né? principal é a parte de cima, né? A gente trabalha muito polos e camisetas e a Uhum. gente também faz a parte de short. Entendi. Bárbara, tem essa, não sei se posso dizer que cultural, né? Mas dizem muito que quando a gente tem, né, quando tem uma marca que trabalha na confecção, ela não tem uma identidade de marca no mercado. E eu queria que tu trouxesse essa tua percepção já há 29 anos, porque, assim, particularmente, eu não acredito que uma marca que esteja, uma empresa que esteja há 29 anos no mercado, ela não se consolide como uma marca, não se solidifique como uma marca em si. Eu acredito que muito é da vivência de marca ter aquela loja, ter aquela experiência de loja que a gente chama. E eu queria saber o teu ponto de vista sobre isso. Eu acho que para a Shape mesmo, quando eu entrei na Shape em 2019, mesmo quando aconteceu a questão toda da pandemia. Foi quando eu realmente fui chamada lá para dentro e eu pude contribuir lá junto aos meus pais. Uhum. Até lá, a Shape não falava de marca e nem sequer de comercial. Para ter noção, a Shape não tinha vendedor até 2019. Então, era realmente uma pessoa que ia entregar os pedidos. Então, a pessoa que ia entregar os pedidos, ela literalmente, o pessoal dizia o que queria, ela só trazia de volta. Não tinha aquela coisa de relacionamento. Quer dizer, tinha um relacionamento, né? Mas era uma coisa muito mais de uma marca que vendia para revendedores e tinha uma boa qualidade. Uhum. Então, se eu tinha uma boa qualidade, eu conseguia entregar, era isso que fazia escalar até ali meados de 2017, 2018, antes da pandemia. Os meus pais me contam que já tinham percebido que o mercado estava mudando, mas a pandemia foi realmente para derrubar barreiras e dizer: agora não dá mais para vocês viverem só desse jeito, o negócio Sim, mudou. entendi. E qual, assim, quando você entrou lá, você trouxe esse pensamento, não foi, Bárbara? E os teus Olha, pais, pelo visto, aceitaram bem, né, essa tua visão. Mas o que foi latente em ti para tu trazer tanto essa questão do comercial, quanto o processo mesmo de, vamos dizer assim, olhar a Shape como uma marca, vamos supor assim. pronto, eu acho que muito mais da minha formação, porque eu via aquela realidade, eu entendia que as coisas estavam mudando quando a gente se fechou na pandemia, foi quando a gente, na verdade, eu acho que todo mundo parou para olhar, respirar o mundo, e aí foi que eu disse, gente, e o meu pai também, que tem muita visão disso, mas eu cheguei e disse, a gente vai precisar olhar para a Shape como marca. Mas olhar para a Shape como marca e trabalhar ela como marca é um processo que, vamos dizer assim, quando a gente trabalha em empresa familiar, foi uma coisa muito até um pouco morosa de se aceitar. Então, eu acho que hoje eu posso dizer que a gente está uns
2 anos realmente trabalhando mais forte o grupo como um todo, com uma marca em si, de investir em marketing, investir em foto, investir em falar sobre a marca, falar o nome da marca. Porque antes era uma coisa muito tipo assim, vai lá na fábrica do Ronaldo, né, que é o meu pai. Aí o pessoal mais de longe ainda dizia SHP, etc., mas não tinha, tipo, o cliente chegar e buscar porque ele tinha orgulho da marca. Ele buscava pela qualidade da peça, aquela peça que nunca deixou de, tipo assim, passou 20 anos com aquele mesmo short. O elástico se desfez, mas o short continuou lá, a blusa continuou intacta. Então, assim, o cliente buscava muito isso para o nosso revendedor, pela qualidade, e não pela marca. Não era o orgulho de usar o símbolo da marca. Hoje a gente já está conseguindo mudar um pouco isso, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Na tua visão, Bárbara, o que mudou até lá, né? Até você olhar a Shape como marca, passar a olhar como marca, e hoje, atualmente, o que você vê pro futuro? Porque a gente tem muita confecção, né? O Ceará, ele é um polo industrial, a gente tem muitas indústrias, mas a gente ainda peca ainda sobre conhecer bem o brand, conhecer esse projeto mesmo, esse processo mesmo de marca, interiorizar essa, até mesmo nos clientes, essa experiência de mercado, né? Enfim. E na tua visão, o que é que mudou, né, desse tempo, nesses 2 anos, como você citou, e o que você acredita que ainda possa melhorar? Eu acho que o que mudou muito foi realmente o investimento em demonstrar produto, porque essa questão, por exemplo, para a gente é uma realidade, sendo muito honesta, muito nova, essa coisa de bater foto de produto, fazer campanha. Essa realidade não existia. Vocês não vendiam, tipo, um catálogo, algo assim? Até 2019 não existia catálogo. Era peça na mão, roupa no balcão, vai embora. Então, assim, uma fábrica que tem capacidade produtiva de 120 mil peças mensais. Então, era uma coisa que tinha essa rotatividade muito grande. Então, assim, hoje e assim, eu sei que para muita gente é uma coisa que é básico desde muitos anos atrás, décadas atrás. Mas para a gente que trabalhou sempre com o atacado muito raiz e nunca teve esse contato de loja, nunca teve ponto físico, para a gente foi muito a coisa do mostruário. Pronto, eu acho que a coisa mais comercial que a gente tinha era realmente de botar as roupas na mala, as roupas na bolsa e levar e trazer. E essa história eu escutei demais dos meus pais e hoje realmente a realidade é bater foto, programar campanha, mudar cores, mudar estampa, estudar o que está saindo, estudar o que está sendo feito, como vou apresentar a marca, falar da marca, dar um rosto à marca, que esse é o nosso. Você perguntou a questão do futuro, é uma das coisas que a gente ainda está meio nebuloso nisso, mas é umas coisas que eu ainda estou batendo com os meus pais, porque o meu pai, ele é o coração, assim, da marca. A minha mãe, ela fica muito na coisa do administrativo, mas o meu pai é muito a coração do produtivo, do criativo. E, assim, minha meta é realmente botar ele para falar e trazer um rosto realmente de uma pessoa que é quem criou a marca para frente. Então, essa é a minha meta para o futuro, para transformar, para eu dizer assim, eu bati o pé e disse, pronto, agora a Shape é uma marca, é quando eu consegui trazer o meu pai e realmente incorporar a imagem dele como fundador da empresa para as redes sociais, para essa cara, assim, né, para o a mais. Sim. Com relação, Bárbara, que você tinha comentado, né, que muitas empresas, para muitas empresas, elas nascem com um comercial, né? Eu acredito que isso aconteça muito em empresas que abrem uma marca, uma loja ou algo assim, porque é do natural, né? O atacado, enfim. Até mesmo atacado precisa desse branding, inclusive, né? De uma assinatura de marca, né? Para ganhar um peso, para ter uma experiência melhor ao cliente, enfim. Mas diante de um polo industrial de confecção,
É natural que a gente tenha, inclusive, acho que, assim, não sei estatisticamente falando, mas que possa se dizer que a gente tem muito a melhorar em termos de produção, né? Escala produtiva. A gente tem muita produção, mas nunca nesse foco de marca, né? Eu acredito que o Ceará ele esteja vivenciando essa raiz mesmo, esse lado, né, mais comercial, vamos dizer que mais enfeitado, mas realmente que eu acredito que traga uma certa conexão maior com o cliente agora. E aí eu queria saber, assim, de ti, na tua opinião, na tua experiência de mercado, né, o que tu acha que falta para as marcas elas terem essa visão e até mesmo a gente caminhar cada vez mais com esse processo de como a mesma visão que você teve para a sua marca, para a Shape, de dar cara à marca, né? Ter um propósito aquela marca, né? Porque eu acredito que pessoas se conectam com pessoas, então acredito que fica mais fácil até mesmo para o cliente entender qual é aquele produto, para quem aquela confecção vende, né? Então, eu acredito que seria mais isso. Mas na tua percepção, o que é que falta mais para as confecções mesmo, né? Os atacados como em si, as confecções olharem mais para esse lado. Thaís, eu acho que se a gente está hoje no ano de 2026 e um dono de confecção não ter tido a percepção, pelo menos mínima, de que ele precisa trabalhar a marca, eu acho que, tipo assim, tá realmente com os dias contados. Falo isso por uma experiência de uma marca que até 2019, 2018, a gente não trabalhava, por exemplo, com magazines, certo? Então, a gente era realmente feira, atacadozão raiz mesmo. Uhum, E hoje a gente trabalha com magazine. Então, nos últimos 5 anos, eu tenho rodado muito em escritório de representação, uhum, nessa parte onde a gente tem esse contato com esses lojistas maiores e com outras fábricas. E assim, com todo mundo que a gente sente, e a gente tem muito a percepção do Sul, o Sul eu vejo, desde no momento em que eu pisei no escritório de representação, que alguns deles trabalham com marcas do Sul, do Sudeste, mesmo as marcas que só trabalham com atacado, eles já trabalhavam a parte de branding, já trabalhavam a parte de marca, já trabalhavam a parte de muitos bons catálogos, muito boa apresentação, até a questão mostruário, uma besteira, questão de uma mala personalizada. Então, tudo isso são pequenas coisas que vão fazendo parte de você englobar uma marca. E eu falo isso de marcas que não tiveram contato com o varejo, porque eu acho que é muito fácil a gente falar de branding quando a gente fala das marcas pequenas que hoje são sim, as assinaturas do sim, Ceará. Se sim. a Os gente autorais, né? Pronto, exatamente, os autorais. A gente vai lá para fora, se a gente falar de marca do Ceará, a gente vai estar falando de autoral. Ai, a moda nordestina. Aí o pessoal vai lembrar do quê? Do autoral. Porque são as marcas que nasceram de um brand, Uhum. nossa, impactante, memorável. Mas quando a gente está falando de produção, de indústria, etc., eu acho que, infelizmente, quando eu falo só do atacado, essas marcas que nasceram só para o atacado, o Ceará realmente ele tem esse passinho para trás. Porque quando a gente já vai para marcas que, justamente como você falou, tiveram essa experiência com varejo, com loja, eles têm um know-how de marca muito maior, mesmo que ele também trabalhe com atacado ou atacarejo, né? Uhum. Mas as que trabalham só com o atacado, que trabalham só com a produção, eu acho que ainda estão muito atrás, mas se hoje elas ainda não tiveram a percepção, como assim a gente teve, mesmo que há pouco tempo, vamos dizer assim, porque 5 anos para uma marca que tem 29 é pouco tempo, Sim, sim. de mudar, de começar a mudar, de querer fazer, nem que seja um rebranding, de contratar uma empresa de marketing, de fazer uma foto, que é o básico do básico, porque o marketing vai muito além disso, né? Uhum. Realmente a gente vai ficar para trás, porque o Sudeste está ali, ó, há anos-luz nisso e a gente precisa correr atrás, porque a moda cearense. Olha, eu cheguei em Caruaru há 2 anos atrás um polo de Santa Cruz, na verdade, moda sempre. O quanto a gente via que tem espaço para confecção cearense, atacado, crescer Uhum. como marca,
como dizer, e chegar em qualquer canto e realmente marcar presença, a gente tem muito espaço. É porque a essência nós temos, a gente tem métodos muito bons, né? Pioneiros, né? Temos como ser pioneiros em muitos requisitos Sim, aqui, então acredito que a gente possa sim se olhar cada vez mais e unir, né? Se unir nessa mesma visão e nesse mesmo propósito, a gente consegue ir também muito além, né? sim. Outra coisa que eu queria te perguntar, Bárbara, nessa tua visão, né, de mercado, é o custo. Ele se tornou mais à frente do que o lucro? Ah, com certeza. Eu tô, como eu disse, eu tô só de 2019 para cá, mas de 2019 para cá eu já senti. E Uhum. quando eu sento para o meu pai para puxar, tipo, planilhas, quando na época que se ainda usava planilhas, a gente se usa RP, de você fazer comparativos, é infinito, assim, porque o consumidor brasileiro, ele não teve condições de acompanhar, o poder de compra do consumidor brasileiro não teve condições de acompanhar o tamanho do custo que a gente vem para dentro do nosso produto. Então, hoje, tenho certeza, isso falando de qualquer empresário, todos os empresários, com toda certeza, falando de indústria de confecção, todo mundo tem que sua margem de lucro Uhum. para continuar no mercado. Óbvio que ninguém aqui vai prostituir o produto de forma Uhum. alguma. Ninguém está dizendo aqui de vender produto barato, ninguém está falando aqui de fazer coisa por fora, mas você fazendo certo, você fazendo direito, tirando seu lucro, mesmo assim você tem que diminuir uma margem de lucro para o mercado de hoje para você conseguir vender. Sim. Você acha, então, que tipo, o empresário cearense ele ainda compete por preço, Ah, nessa tua visão? eu acho que sim, com certeza. Eu acho que é muito difícil, na verdade, a gente Não. não competir com preço. Mesmo a gente aqui tendo uma mão de obra mais barata, se comparada ao Uhum. Sul, acaba que, por exemplo, lá no Sul eles ganham muito no quesito escala, tipo, quando a gente trabalha com malharia, né? E o Sul é muito forte com malharia. Então, quando a gente chega para começar, mesmo a gente produzindo o nosso próprio tecido, tem concorrentes que a gente não consegue chegar, mesmo a gente tendo mão de obra mais cara. Então, tipo assim, a gente senta e diz, que mágica é essa que faz? E, na verdade, não é mágica, às vezes é um incentivo fiscal, então tem muito isso da questão de formas do governo de fazer lá, eles têm muito essa questão, né, porque é um povo muito grande. Uhum. Então, vai muito disso, mas hoje eu acho que tanto aqui quanto lá, a gente continua nesse quesito, ainda tem preço, mesmo as marcas que trabalham com marca, ainda estão trabalhando ali com preço. Uhum. Marca ajuda a desempatar quando você está com uma coisa perto. Do mesmo jeito, a qualidade. A qualidade desempata com toda Desempate, com certeza. O certeza. comprador chega, toca, mas preço ainda vai ser o Uma dor latente, acho que é porque acaba, Bárbara, que não é só a confecção que luta por preço, né? Assim, tem também o B2B, né? No, pensando no B2B, e também, no B2B em si, B2C também, não tem como, mas o B2B ele ainda está nessa luta, como sempre, da precificação, né? com Principalmente certeza. por conta de incentivos, mas e aí, quando você fala de incentivos fiscais, enfim, o que possa ajudar, né, questão de imposto, tudo, eu acredito que também a gente unindo cada vez mais os empresários locais, seja marca, seja loja, seja indústria, polo, enfim, confecção, eu acredito que a gente se unindo e trazendo essa dor latente cada vez mais, principalmente olhando para a mão de obra, que a gente está tendo um grande problema, já a gente vai falar sobre isso também, mas pensando por esse lado, talvez aquela frase, né, que a união faz a força. Então, acredito que se unindo, trazendo até mesmo cada vez mais eventos nossos, ou que a gente, né, consiga trabalhar do Ceará para o Ceará, que é um projeto que o Sim de Roupas está Sim, trazendo cada vez mais forte, eu acho que a gente consiga bater de alguma forma, né, eu tenho uma pequena esperança, ou até mesmo uma grande esperança, que isso possa se reverter com o futuro. Né? concordo. Eu acredito que a gente foi e acho que nós fomos muito visados por ser um polo industrial maravilhoso, ainda somos, né? A gente tem uma competição muito pesada aqui, deixou cair um pouco, mas eu acredito que
cada vez que passa, se a gente fortalecer isso, trazer as dores, também planar muito bem, né? Explanar bastante as dores que nós temos e focar em conjunto para isso, talvez a gente possa melhorar cada vez mais com esse objetivo, Com né? toda certeza. O associativismo está aí para Pois isso, é, né? também, exatamente. Mas uma coisa que eu queria perguntar para você, Bárbara, em relação a essa questão de produção. Quantas peças vocês produzem? Por... A gente tem capacidade de até 120 mil peças lá na empresa. Entendi. Sendo que hoje, com o mercado da forma que está, eu acho que a gente está com 50% da nossa produção, e mesmo com 50% a gente ainda tem dificuldade, por exemplo, com mão de obra. Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é que está a tua visão nessa, assim, a tua experiência, né? Porque eu acredito que não tenha empresa, de tantos empresários que eu já venho conversando, acho que é uma dor latente em todo mundo, é a mão de obra que está realmente é, é, deixando a desejar, né? A gente está com esse grande problema, mas eu queria te perguntar, não sobre isso, que a gente já sabe, mas qual a solução que tu vê, se é que tu vê alguma solução no fim do túnel, para que a gente possa reverter essa questão da mão de obra? E trazer, obviamente, com o objetivo principal, trazer mão de obra qualificada, né? Tendo em vista que as próximas gerações, elas estão muito... As gerações, atualmente, elas estão muito voltadas para a internet, para as redes sociais. Sim. Então, como a gente pode, sei lá, operacionar isso de uma forma, talvez, usando também, né, a tecnologia ao nosso favor, da confecção, mas mudando esse mindset, se podemos dizer assim, das próximas gerações. Eu acho que o primeiro caminho de tudo sempre está na educação. Eu acho que é um trabalho muito governamental da gente trazer cada vez mais escolas profissionalizantes. Realmente, do aluno ele conseguir estar ali e no final do seu. Porque assim, né? E eu entro num tema assim, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor do mesmo mundo que nem todo mundo nasceu para ser executivo, do mesmo mundo que nem todo mundo nasceu para ser operário. Exato. Então, assim, cada ser ele tem a sua essência e o seu direcionamento. Uhum. E eu realmente não acredito que essa geração toda nasceu sem gente para querer, com a essência de querer fazer trabalhos manuais, Uhum. né? Eu acho que falta realmente o primeiro ponto é o incentivo, é a questão da valorização realmente da profissão, num momento até do educacional, de você estar ali numa escola profissionalizante, de você ver que é uma coisa, da pessoa ver aquilo como uma oportunidade de crescimento. E segundo, claro, a gente está dentro das empresas também fazendo um bom trabalho como empreendedor, de ter empresas que a gente tenha a consciência social, da gente ter empresas que tenham cada vez mais capacitação, de serem ambientes de trabalho, isso vale para qualquer empresa, independente de indústria ou não, de terem empresas cada vez mais acolhedoras, que dão oportunidade. Então, assim, é uma via de mão dupla. Eu acredito, no ponto da educação, de realmente o governo trabalhar ali com esses jovens que estão saindo ali, que estão ali no ensino médio, que tenham ali uma carga horária. A gente já tem escolas técnicas, né? Mas vai muito também para a área de realmente nome, tecnologia. Mas seria interessante a gente ter uma coisa mais voltada, olhando para a nossa área industrial. Isso eu falo de todas as indústrias que estão aí dentro do guarda-chuva da FIEC, né? Que são muitas, todo mundo está precisando de operários. E também o outro lado, que eu acho que as indústrias cada vez mais, principalmente junto à FIEC, vem fazendo, porque a FIEC vem encabeçando muito isso, né? Indústrias cada vez mais sustentáveis, a responsabilidade social, as capacitações. Eu acho que quando a gente vem trazendo isso, mostrando para as pessoas que é um emprego bom, que são empresas boas, que têm oportunidades boas, que dá para crescer nisso, eu acho que a gente tem a possibilidade de avançar. Perfeito, perfeito. Bárbara, está acabando nosso tempo, mas antes de finalizar, você havia me falado que eu quero muito fazer essa pergunta, porque eu acredito que é latente em muitos empresários e confecções. Você tinha falado que antes mesmo do comercial acontecer na Shape, vocês tinham clientes fidelizados devido à qualidade, né? E aí eu te pergunto, fazendo 160, 120. 120 mil peças por dia, não é isso? Mês. Por mês. Isso. Por dia não, perdão, por mês. Como
qual é vamos dizer, o segredo por trás dessa produção para não perder a qualidade? Eu acho que, com certeza, hoje, para a gente, foi a verticalização. Quanto mais processos a gente conseguiu manter lá dentro da empresa, a gente conseguiu controlar mais. Mas, óbvio, isso é uma realidade que não é a realidade de 95% Uhum. hoje das confecções. Porque, nossa, tem maquinários nossos que, óbvio, eles têm muito mais tempo, mas, por exemplo, uma ponte a laser, uma máquina de bordado, até um TA, você aprender a fazer uma malha, são coisas assim muito distantes para muitas confecções. Mas, com certeza, o que vai te ajudar é ou você verticalizar, ou você ficar 100% de olho nos seus fornecedores, nas Uhum. pessoas que estão trabalhando para você, nos seus terceirizados. Então, tipo assim, por exemplo, lá na empresa, como eu te falei, hoje a gente tem uma capacidade de até 120 mil peças. Hoje acho que a gente está em torno de 50% da nossa capacidade total. Então, essa brecha que a gente abriu, até a gente vem fazendo de uma forma bem tímida, o serviço de realmente terceirizar algumas partes desse processo todo. Então, por a gente já ter uma parte muito verticalizada, facilitou a gente a trabalhar com alguns parceiros e conseguir trazer algumas marcas lá para dentro. Bordado, corte, estamparia, que são coisas que a gente tem mais espaço com maquinários maiores. Entendi. Então, você tá de olho, você ter realmente, entrar dentro da fábrica do teu terceirizado, você entrar dentro da fábrica do teu parceiro e ver que lá funciona, você tá junto, você tá perto, você tá de olho, é o que vai mudar essa questão, com certeza, da qualidade. Porque se você fechar o olhinho, você entrar lá uma vez a cada 6 meses, já já vai desandar tudo. Então, Uhum. assim, o meu pai mesmo é uma pessoa que na fábrica tá ali, o escritório dele é olhando para a fábrica, mas não adianta, ele não fica no escritório, ele fica lá por dentro das máquinas, andando e trançando, porque só desse jeito é que a gente vai garantir sempre um produto final, porque a gente, afinal de contas, trabalha com os seres humanos, e os seres humanos sempre estarão passíveis de erro. Sim, Então, o sim. jeito da gente não e tentar minimizar os erros é sempre estar acompanhando de perto. E com isso, ou você verticaliza, ou você está perto de alguém que está ali verticalizando e você possa estar dentro, olhando. Perfeito. Maravilha, Bárbara, super claro. Bárbara, queria te agradecer imensamente pelo teu tempo, pelo Eu teu que agradeço tua pela oportunidade. tua vontade de falar, assim, dá para perceber essa tua energia da produção mesmo, né? Do quanto tu conhece, já está no mercado e o quanto tu gosta de vivenciar isso. No entanto, que criou, né, a Ointas agora, a sua marca, que depois, com certeza, quero te convidar aqui, já faço esse convite logo para você em breve estar aqui para a gente falar também sobre sobre essa marca que eu acho assim sensacional. Há Obrigada, com certeza. pouquíssimo tempo no mercado e aí já veio com uma identidade, é um projeto assim surreal, que é apaixonante realmente. E logo logo a gente, não vou soltar muitos spoilers aqui, não, mas logo logo, com certeza, eu queria ter você aqui para a gente conversar sobre a Olympus, tá bem? Tá ótimo. Obrigada, Muito, muito Thaís. obrigada, tá bom? Tá ótimo. Espero que você tenha gostado desse papo. Um cheiro, até a próxima. Logo mais a gente vem com mais novidades.